No coração azul profundo do Adriático, existe uma cidade onde os séculos caminham lado a lado e onde cada rua é um eco do Império Romano. Cidade de Split, Croácia, nos Balcãs. Antes de começarmos, respire fundo. É o que você vai ver agora. Não é apenas uma viagem. É uma história de impérios e guerras, de fé e sobrevivência, de uma cidade que atravessou 17 séculos sem perder a própria alma. Split não é apenas um destino, é um testemunho vivo do tempo. Prepare-se, porque esse vídeo é mais que imagens, é uma jornada pela história e pela beleza, e pela força de um povo que nunca deixou o mundo calar a sua voz. Tudo começa no século III, quando o imperador romano Diocleciano escolheu a costa croata para construir seu palácio, uma grande fortaleza colossal, metade cidade, metade templo, na frente para o mar. Ele jamais imaginaria que séculos depois se tornariam o centro de uma das cidades mais vibrantes do mar Adriático. Cidade de Split. Às portas do Palácio Diocleciano, uma figura gigante guarda a entrada, Gregório Denin. Gregório Denin foi um bispo croata do século X que lutou contra o Império Bizantino e a elite latina da igreja para permitir que as missas fossem celebradas na língua do povo, o croata antigo, e não em latim. Gregório ergue o evangelho como um estandarte de liberdade, e seu dedão brilhante, tocado por milhões, guarda a tradição dos pedidos por séculos. Tocar ou esfregar o dedão traz boa sorte ou faz um pedido se realizar. Gregório Denin, um símbolo croata de identidade, coragem e liberdade espiritual. Esse é o famoso Golden Gate, ou Portão de Pedra, uma das principais portas do Palácio Diocleciano. Museu Game of Thrones. Muitas das cenas foram filmadas aqui no palácio. E aqui temos uma loja só de patos, Starducks. Imagine uma loja só de doces, Candy Bar. A poucos passos fora do Palácio Antigo, surgem as ruas de Split medieval. No centro delas está a Praça do Povo, marcada pela Torre do Relógio 24 horas e pela antiga prefeitura gótica do século XV. Aqui, o espírito veneziano e a história croata se misturam em um dos espaços mais vibrantes da cidade. Ela é famosa pela Torre do Relógio, um relógio que mostram
às 24 horas, algo muito raro. Era o local de feiras, eventos públicos e decisões políticas. Hoje é uma praça cheia de cafés, lojas e muita cultura. E a torre antiga do edifício gótico, antigo palácio da prefeitura. Esta é a Praça do Povo, é a praça medieval principal de Split, fora do Palácio de Diocleciano. O peristilo é o pátio cerimonial central do Palácio de Diocleciano. É o espaço mais famoso e fotografado de Split. O peristilo era o pátio sagrado do Palácio de Diocleciano, o centro cerimonial onde o imperador era venerado como uma figura quase divina. Ele era o próprio deus Júpiter. Hoje é a alma de Split, um lugar onde passado romano, música, cultura e vida moderna se encontram sob o mesmo céu. Pátio do Peristilo. Essa é a Catedral de São Domnius. Quem foi Diocleciano? Diocleciano foi o imperador romano que salvou um império à beira do colapso. Ao mesmo tempo, foi um dos mais duros perseguidores de cristãos na história de Roma. Ironicamente, o mausoléu que ele construiu para si, no seu palácio, viraria séculos depois a catedral dedicada ao bispo Domnius, que ele perseguiu e mandou executar. Hoje, São Domnius, padroeiro da cidade de Split. Do alto, Split revela sua alma romana. A torre da Catedral de São Domnius se eleva entre telhados vermelhos, guardando há séculos o antigo mausoléu de Diocleciano. Ao lado podemos ver o vestíbulo do Palácio de Diocleciano. É uma das estruturas mais icônicas do palácio e fica logo ao lado da Catedral de São Domnius. O vestíbulo era a entrada cerimonial que levava ao setor residencial do imperador Diocleciano. Tinha originalmente uma cúpula fechada, mas hoje está aberta ao céu, por isso esse grande óculo redondo. Este é o vestíbulo do Palácio de Diocleciano. Split é isso, um encontro épico entre Roma e o mar, entre história e liberdade, entre o eterno e o agora. Outra curiosidade, o sino da Catedral de São Domnius é considerado o mais antigo do mundo, ainda em uso contínuo. E aqui, os subterrâneos do palácio, onde foram filmados as cenas de Game of Thrones. Algumas curiosidades. O subsolo do Palácio de Diocleciano serviu de cenário para o filme Game of Thrones. Durante a Guerra da Independência Croata, aconteceu um fato inédito e único no mundo. Em novembro de 1991, a cidade de Split foi bombardeada por uma fragata da Marinha Iugoslava que se chamava Split. Split sob fogo. Split bombardeou Split, um navio e uma cidade de mesmo nome. Nunca isso havia acontecido na história. Após muita guerra, a Croácia finalmente se declarou independente em junho de 1991. O bombardeio foi em novembro, meses depois da declaração da independência croata. A cidade de Split, situada na costa da Dalmácia,
Uma posição muito estratégica, porto importante, litoral exposto ao mar Adriático, o que tornou vulnerável a ataques navais e bloqueios marítimos. A ação foi muito dolorosa. Um navio que carregava o mesmo nome da cidade bombardearia a própria cidade de Split. Novembro de 1991. Estamos na Riva de Split. A Riva é o cartão postal de Split, um grande calçadão banhado pelo azul do mar Adriático, onde a cidade respira desde os tempos romanos. Aqui, o passado e o presente caminham lado a lado. O palácio de Diocleciano às costas, o mar aberto à frente. A Riva é o coração social de Split, um palco onde cada pôr do sol parece celebrar a alma mediterrânea da cidade. Hoje, Split é a segunda maior cidade da Croácia, com 180 mil habitantes. É o coração da região da Dalmácia, moderna, mas que ainda preserva o passado. Mas Split não vive só de história, é uma cidade de muita energia. Suas ruas de pedra, cafés à beira-mar, seu porto, fazem dela um dos destinos mais desejados da Europa. E aqui tem até um submarino. E aqui na Riva de Split, temos muitos restaurantes, cafeterias, bem abaixo do palácio. E novamente, hora de hidratação. E agora a hora de hidratação com uma cerveja diretamente da Croácia. Cerveja Pan. Essa não existe por aí não. Um, dois e... Um brinde à Croácia. E aqui, como em toda a Europa, também temos os patinetes, que na verdade substituíram as bicicletas de aluguel. No século III, durante o governo de Diocleciano, o Império Romano ainda era pagão e politeísta. Isso incluía o culto a Júpiter, Marte, Vênus e Apolo, e outros costumes religiosos greco-romanos tradicionais. O próprio Diocleciano via seu poder como derivado diretamente do deus Júpiter. Na Dalmácia, principalmente em Split, o cristianismo começou a chegar no século III, mas ainda era clandestino e foi muito perseguido por Diocleciano. Foi sob Diocleciano que aconteceu o pior momento para os cristãos. Igrejas foram destruídas, escrituras queimadas, líderes presos e executados. São Dominius,
bispo de Salona, foi martirizado neste período. Ironicamente, o mausoléu de Diocleciano virou a catedral dedicada ao bispo Dominius, que ele perseguiu e matou. Split atravessou impérios, do romano ao bizantino, de Veneza ao austro-húngaro, até chegar à Iugoslávia moderna. Sobreviveu a guerras medievais, invasões, revoluções e ao fogo da Guerra da Independência de 1991. E mesmo assim, nenhuma tempestade apagou sua alma mediterrânea. Esta é a história de uma cidade que desafiou os séculos. Split representa muito bem o que é a Croácia. E aqui uma das muitas residências hoje dentro do Palácio Diocleciano. Torre do Campanário da Catedral de São Dominius. Peristilo foi construído no século III, junto com o palácio. Era a praça onde Diocleciano aparecia ao povo. Tem colunas de granito vermelho trazidas diretamente do Egito. E a entrada monumental, logo acima, é o caminho para os aposentos privados do imperador. Peristilo. Aqui, o imperador era saudado como um deus, Deus Júpiter. Hoje é o coração vivo de Split. Essa é uma das portas laterais do palácio. E fora do palácio temos uma feira livre, muitos artesanatos, alimentos de rua, doces, mel e muito licor. Impressionante a variedade de cervejas na Croácia. Roupas típicas e uma região agrícola muito fértil. Tudo que se planta, dá. E de volta a este portão medieval. Muitos trechos do palácio viraram moradia. E essa é uma das fachadas laterais mais bem preservadas do palácio. Quase todas as fachadas foram reaproveitadas como moradias. E a apenas 10 minutos a pé
do centro histórico, temos uma das praias mais icônicas de Split. Estamos na praia de Bakvich, a praia mais famosa, tradicional e simbólica de Split. É a única praia realmente urbana e de areia da cidade. É uma das raras praias de areia da Croácia, um ponto de encontro lendário para locais e visitantes. Praia de Bakvich e ao lado a praia Firuli. Do alto, Bakvich e Firuli parecem uma única praia, conectadas por um calçadão que acompanha a curva perfeita da costa. A praia Firuli é um ambiente mais privado e com clubes esportivos à beira-mar. O mar é extremamente raso por dezenas de metros, ideal para caminhar, nadar ou gravar cenas de água cristalina. Essa praia é raríssima na Croácia, por ser totalmente de areia. Bakvich é a praia mais tradicional de Split. Areia fina, mar raso e um cenário urbano vibrante logo ao lado. De cima, a cidade se abre em tons de azul e dourado, mostrando por que Bakvich é um dos cartões postais mais queridos de Split. E este é o único restaurante da praia. Karlovaco. Não é fácil falar o nome das cervejas por aqui não, viu? E agora, já que encontramos uma praia, mais uma hidratação. Aliás, hidratação é uma coisa obrigatória. Praia de Bakvich, a poucos minutos do centro histórico de Split. Esse trecho de areia dourada é um dos lugares mais tradicionais da cidade. Suas águas rasas, calmas e incrivelmente azuis. Bakvich é onde a vida encontra o mar, simples, vibrante e profundamente ligada à alma de Split. E ali embaixo, a estação ferroviária de Split, entre o centro histórico e a praia. Ao entardecer, o sol pinta o horizonte atrás das árvores e dos cafés à beira-mar, enquanto o som das ondas se mistura à vida vibrante da cidade.
coração do antigo palácio de Diocleciano ergue-se a Catedral de São Dominus, um dos templos cristãos mais antigos do mundo ainda em uso. O que um dia foi o mausoléu do imperador romano Diocleciano, perseguidor de cristãos, tornou-se séculos depois o santuário dedicado a São Dominus, que ele próprio mandou executar. A Catedral de São Dominus não é apenas um monumento, é a própria história de Split, em pé há mais de 1700 anos. Torre do campanário da Catedral de São Dominus. Quando o dia termina em Split, tudo muda. A luz baixa abraça o porto, os barcos balançam em silêncio e a riva fica dourada, como se o Adriático inteiro respirasse mais devagar. O sol desce atrás das montanhas da Dalmácia e derrama seus últimos raios sobre as muralhas do antigo palácio. É nesse instante que Split revela sua alma, uma cidade que atravessou impérios, guerras, tempestades, e ainda assim segue aqui, firme, brilhando no fim de tarde. E é assim que nossa jornada termina, no pôr do sol que faz Split não apenas um lugar no mapa, mas um lugar no nosso coração. No fim da tarde, a riva fica dourada, o porto silencia e o sol se despede atrás das montanhas. Split respira fundo e você entende por que essa cidade te marca para sempre.
Split, Croácia. Inesquecível.